Existe xenofobia contra brasileiros em Portugal? Bom, esse é o assunto do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre isso. Meu nome é Bruno Werneck, eu sou casado, tenho 3 filhas, sou empresário e migrei para Portugal em 2023 com um tipo de visto que é o chamado visto D7, é o visto para titulares de rendimentos passivos. E por que eu estou fazendo esse vídeo e todos os outros que eu faço no canal? Para ajudar pessoas que desejam imigrar para Portugal, sair do Brasil e se mudar para Portugal com o visto D7. Quem são as pessoas que têm esse perfil para visto D7? São aquelas famílias cuja renda mensal da família fica na faixa dos 2.500 euros por mês, ou seja, mais ou menos 16, 17 mil reais, depende do câmbio quando você está vendo esse vídeo. Então nesse vídeo eu vou te contar qual foi a primeira vez que eu sofri xenofobia, eu vou te contar quem são as pessoas que sofrem xenofobia aqui em Portugal, qual é o perfil dessas pessoas e como eu, Bruno, evito ser vítima de xenofobia aqui em Portugal. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero fazer um convite, fazer um combinado, que é o seguinte: você assiste o vídeo até o final, porque tem um monte de informação útil para você, e se você gostar, então você se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com outras pessoas que você entende que vão se beneficiar desse tipo de conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, antes de entrar nesse assunto de xenofobia, eu quero fazer uma separação. Existe uma diferença entre xenofobia e desconfiança. Desconfiança é algo normal, as pessoas ficam desconfiadas com os novatos. É normal, por exemplo, quando a família vai receber o namorado da filha, fica todo mundo olhando para ele de forma meio desconfiada. Quando chega um novo aluno na sala de aula, as pessoas ficam desconfiadas. Quando chega um novo colega de trabalho no escritório, as pessoas ficam desconfiadas. É normal, eu diria que faz parte até de um instinto natural de sobrevivência, é um mecanismo de defesa que muitas pessoas usam e eu não tenho nada contra desconfiança. Eu sou mineiro e dizem que o mineiro é um povo muito desconfiado e eu não vejo nenhum problema nisso. O português também é um povo bastante desconfiado. E existe a xenofobia, que é um extremo da desconfiança, que vai muito além da desconfiança, que é o preconceito. Eu peguei no dicionário uma definição e xenofobia é preconceito, é hostilidade, é um medo excessivo dirigido a pessoas ou coisas que são percebidas como estrangeiras, seja por uma questão étnica, ou seja, a cor da pele da pessoa é diferente, porque ela veio de outro lugar. Aqui em Portugal isso é muito comum, porque os portugueses, os europeus são em sua maioria de pele muito clara, os povos vindos da África já têm a pele mais escura, os povos vindos da Índia, também tem muita gente que vem daquela região aqui para Portugal, o pessoal que vem do Brasil não tem a pele, vamos dizer assim, muito clarinha, branquinha como os portugueses, e também existem diferenças culturais e de nacionalidade, e quando a gente é muito agressivo em relação a essas diferenças, eu posso dizer que isso é xenofobia. Eu já sofri xenofobia, primeira vez que eu fui vítima de xenofobia, eu tinha mais ou menos 15 anos e eu fui visitar o Rio de Janeiro, eu sou de Minas Gerais, fui pro Rio de Janeiro, e o cara que me recebeu, ele olhou pra mim e pensou que eu era nordestino. Até aí tudo bem. E na época aconteceu um episódio envolvendo um jogador de futebol chamado Edmundo, e parece que no Rio eles tinham a mania de chamar todo mundo do Nordeste de Paraíba, né? Como se o Nordeste se resumisse a um estado. Mas não é assim, o Nordeste a gente sabe que é muito mais. Enfim, esse cara começou a me chamar de Pará, porque ele achou que eu vinha do Pará e ele entendeu que o Pará ficava no Nordeste, ou seja, além de xenofóbico, ele era ignorante. Essa é uma característica muito comum das pessoas xenofóbicas, e elas são muito ignorantes. E eu já sofri vários tipos de preconceito, eu até preparei uma lista aqui. Bom, quando eu era estudante, até o final do ensino fundamental 2, eu era muito nerd, então eu sofria muito bullying, é um tipo de preconceito. Na faculdade, eu estudava numa faculdade, eu estudei numa faculdade, se você olhar no meu LinkedIn, você vai ver que eu estudei numa faculdade que reúne alunos do Brasil inteiro. Então, tirando o pessoal de São Paulo ou do Nordeste, qualquer outro estado seria minoria nessa escola. E a gente, que era dos estados que tinham minoria, né, eu sei que o Nordeste não é estado, tá, gente, mas é porque, na verdade, lá nessa faculdade, a maioria das pessoas vinha do Ceará, então pode-se dizer que tinha uma concentração grande de gente ali do Ceará, tinha gente de outros estados do Nordeste também, mas era em menor número. Enfim, quem não era ou do Ceará ou de São Paulo, se fizesse alguma coisa errada, poderia ser vítima de agressões verbais, basicamente, né? Mas nada que não pudesse ser resolvido conversando. Novamente, era exceção. A maioria das pessoas na faculdade é bem legal, um espírito de grupo bacana. Mas enfim, em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim, né? Quando eu criei a minha empresa, eu também sofri um certo preconceito, uma desconfiança, um olhar mais crítico. Majoritariamente, as pessoas que tinham esse olhar negativo eram pessoas que nunca tinham criado empresas. Isso é muito comum. Sempre que você tenta fazer algo diferente, as pessoas que não fizeram aquilo vão te criticar, principalmente se for algo que vai gerar um sucesso para você, né? E quando eu vim para Portugal, eu convivi com muitas pessoas ignorantes, convivo até hoje, eventualmente eu sofro xenofobia. E isso te dá um indício
indício de quem são as pessoas que sofrem xenofobia em Portugal. São aquelas pessoas que frequentam ambientes onde há pessoas ignorantes. O que isso significa, Bruno? Vamos pensar numa padaria. A padaria, ela não faz diferenciação se vai entrar ali uma pessoa instruída ou uma pessoa ignorante. O caixa da padaria, o atendente da padaria, eventualmente vai ser vítima de xenofobia, o funcionário do restaurante, o trabalhador da obra, enfim, o motorista de táxi ou de aplicativo, aqui chama de TVDE, ele vai ser vítima de xenofobia várias vezes, sim, porque ele tem muito contato com todo tipo de pessoas e eventualmente ele vai encontrar alguém ignorante. E isso é normal. Por quê? Porque em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Eu costumo dizer que, e tem até uma moça que fala isso no YouTube, uma moça que eu acompanhava antes de vir para Portugal, quando eu fazia as pesquisas, e ela deu um testemunho que, na minha opinião, foi muito interessante, que é o seguinte: ela, além de imigrar para Portugal, ela passou um tempo em São Paulo, e ela vem do Nordeste, e ela fala assim, cara, a xenofobia que eu sofri em Portugal é muito parecida com a xenofobia que eu sofri quando eu fui para São Paulo. E é assim, entendeu? O ser humano age assim, as pessoas normais têm uma desconfiança, as pessoas ignorantes vão para um outro lado extremo, que é muito vergonhoso, principalmente para elas. Então existe xenofobia, sim. Tem alguns cuidados que você pode tomar para evitar essa xenofobia. Eu preparei essa lista aqui também. Como evitar a xenofobia? Como eu evito a xenofobia? Os portugueses, em geral, eles não têm nenhum tipo de preconceito contra brasileiros. Muito pelo contrário. Por quê? Porque o brasileiro que chega aqui, ele é trabalhador, ele é honesto, ele é agradável. 99% dos brasileiros que vêm para Portugal estão nesse perfil. São pessoas que têm contribuído positivamente para o país. Inclusive, muito do que você vê na mídia brasileira falando sobre as regras contra a imigração, que o Chega quer mandar os brasileiros embora, isso é mentira. Isso é mentira. Isso é uma ação da mídia brasileira querendo colocar na sua cabeça que a extrema-direita tomou conta de Portugal. E, cara, tá longe disso. Aqui é um país muito longe da direita. O que eles chamam aqui de centro-direita é o que a gente chamava no Brasil de centro-esquerda, na época, por exemplo, do Fernando Henrique Cardoso. Então esse país não tem nada de extrema-direita, nem o Chega é de extrema-direita. E eles não querem acabar com a imigração em Portugal. Por quê? Porque se eles acabarem com a imigração, se eles deportarem todos os imigrantes, cara, isso aqui vai virar um caos, entendeu? Porque existem brasileiros e outros imigrantes contribuindo fortemente em várias camadas da sociedade, em vários setores da economia, e desde brasileiros que executam aqueles trabalhos mais simples, por exemplo, atendimento no restaurante, atividades que a remuneração é mais baixa, e tem brasileiros com empresas gigantescas aqui empreendendo. Então o país não pode mandar os imigrantes embora. É como se fosse um tiro no pé. Se o país enviar os imigrantes embora, ele tá dando um tiro no pé. Agora, tem brasileiro malandro aqui em Portugal? Tem. Igual tem no Brasil. Eu diria que aqui tem menos em proporção do que tem no Brasil. Por quê? Porque, cara, vir pra cá não é fácil. Você tem que mostrar uma certa conformidade com a legislação, tem que apresentar uma série de documentos. Uma das estratégias que eu uso para não ser vítima de xenofobia, eu evito lugares onde há pessoas ignorantes. Eu já fui em restaurantes aqui e fui maltratado por não ser português. O que eu fiz? Eu não voltei nesses restaurantes. A maioria dos restaurantes aqui são restaurantes que recebem bem todo tipo de pessoa, porque assim, o dinheiro da pessoa que paga para comer no restaurante, ele não tem nada a ver com a nacionalidade, entendeu? 15 euros independente da mão de onde esse dinheiro tá saindo, tá? Outra estratégia que eu uso para evitar a xenofobia é que eu não confundo xenofobia com desconfiança. O que isso quer dizer? Pensa aí, negócios, trabalho, amizade, tudo isso exige confiança. E Portugal não é diferente. As pessoas, para abrirem a casa delas para você, elas precisam ter com você um vínculo de confiança. As pessoas, para te darem um trabalho, para te darem mais responsabilidade no trabalho, elas precisam de um vínculo de confiança. O que dificulta essa liberação de confiança para os imigrantes, muitos imigrantes usam Portugal como uma porta de entrada para países mais ricos da União Europeia. As pessoas vêm para Portugal, ficam aqui 1, 2 anos e rapidamente mudam de país. Quer ver uma profissão que é muito comum as pessoas fazerem isso? Soldador. Um soldador que chega aqui em Portugal, se ele quiser em 6 meses, ele já está em outro país ganhando 3, 4 vezes mais. Quem não sai de Portugal? Quem vem para viver de renda, quem vive de renda no Brasil, quem imigra, por exemplo, com o visto D7, que já tem uma condição, que recebe uma renda do Brasil, cara, ele não vai trocar a vida em Portugal por uma vida na Espanha, que é mais ou menos igual, porém mais cara, ou na Alemanha, que o clima é até mais agressivo do que o de Portugal. Então, o português fica desconfiado. Poxa, eu vou dar uma oportunidade para essa pessoa, eu vou confiar. Será que ela vai ficar aqui durante 4, 5 anos, que é o tempo que eu preciso que ela fique? Então isso gera uma certa desconfiança. Uma estratégia que eu uso sempre nos meus relacionamentos, eu procuro gerar valor para a pessoa antes de receber alguma coisa em troca. Então eu compartilho algo que eu tenho, eu convido a pessoa para um café, eu saio para passear com a pessoa. Por exemplo, eu gosto muito de assistir jogos de futebol. Então, se tem um jogo no Porto, que fica mais ou menos 100 quilômetros da minha casa, e eu conheço algum português que é torcedor do Porto, eu convido pra gente ir junto e dou carona para ele.
e a gente vai junto pro estádio. Para ele é bom, porque não precisa se preocupar com o carro dele, a gente vai conversando, a gente se conhece um pouco mais. Então eu gero valor para a pessoa. A terceira estratégia que eu te recomendo usar para evitar se tornar vítima da xenofobia, se você quiser sair do Brasil e vir para Portugal, cara, é o menor dos problemas que você vai enfrentar aqui comparado a todos os problemas que a gente tem no Brasil. É o seguinte, se você resolver emigrar para Portugal, prepare-se para você não depender de ninguém. O que eu quero dizer? Para você não depender de uma universidade te dar um documento para você ter a sua autorização de residência, para você não depender de uma empresa te dar um documento para você conseguir sua autorização de residência. Faça a sua pesquisa em fontes confiáveis, por exemplo, você pode confiar aqui no meu canal, você pode mandar pergunta para mim no YouTube, nos comentários, você vai ver que eu respondo todos os comentários, pode enviar a pergunta para mim no Instagram, que eu tô aqui para te servir. Então, ó, tá vendo a lógica do gerar valor antes de querer valor em troca? Se você adota essa lógica, você consegue se livrar de xenofobia e atrair coisas boas para você. Outra ação, outra tática é a seguinte: se você vai emigrar para Portugal, faça um planejamento financeiro adequado. Se você quiser emigrar para Portugal para pegar o visto D7, que é o melhor de todos, é bom você ter uma reserva financeira aí na sua casa. Se você tem uma família ali de 4 pessoas, você, sua esposa e mais 2 filhos, de pelo menos 25 mil euros, para você comprovar que você tem condições de passar um ano aqui em Portugal sem depender do governo. 25 mil euros são suficientes para passar um ano aqui em Portugal? Depende, se a sua vida for muito justinha, dá. O ideal que eu recomendo é a partir de 3 mil euros, mas 2.500 euros para um casal já dá para viver bem aqui, bem melhor do que no Brasil. E faça também um trabalho de condicionamento emocional. O que é o trabalho de condicionamento emocional? Saiba que se você sair do Brasil, você não vai ter o mesmo contato com os seus parentes, os seus familiares, mas você vem com a sua família. Então o seu foco tem que ser totalmente na sua família. Um dos motivos que me fez sair do Brasil e mudar para Portugal é porque eu olhei e vi que a minha família viveria muito melhor aqui em Portugal do que no Brasil. Bruno, de quem você está falando? Eu estou falando da minha esposa e das minhas filhas. Eu entendo que um homem, quando ele casa, ele só tem uma família, que é a esposa e os filhos. E da mesma forma, a mulher, quando se casa, só tem uma família, que é o marido e os filhos. Os pais, eles são familiares, a gente continua amando essas pessoas, mas as suas decisões não podem ter como fator de decisão o seu pai ou sua mãe. Tem que ser a sua esposa, o seu marido e os seus filhos. É o que eu entendo, é o planejamento emocional que eu fiz. Você vai me ver falar muito sobre isso no Instagram, é imigrar com o visto D7, tá? Como eu te falei, a melhor estratégia de todas para não depender de ninguém. Por quê? Porque você imigra sem depender da economia portuguesa e se aparecer alguma atividade, alguma oportunidade na economia portuguesa, você pode se aproveitar dessa oportunidade. Eu gravei um vídeo onde eu falo tudo sobre o visto D7, que na minha opinião é o melhor visto que uma pessoa, uma família de classe média pode usar no processo de imigração para Portugal. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos comentários, na descrição, para você acessar, vai aparecer numa telinha aqui. Recomendo que você assista esse vídeo com toda atenção, com a sua esposa, com o seu marido, tá? Se você gostou desse conteúdo, agora sim eu te convido a se inscrever no canal, a ativar as notificações para você receber os próximos vídeos. E se você tiver alguma dúvida, você pode escrever na seção de comentários do vídeo. Também pode enviar a sua dúvida no Instagram, que eu vou tirar a sua dúvida com a maior satisfação e vou responder todos os seus comentários, mesmo que seja um comentário de hate, tá bom? Outra coisa, esse vídeo foi bom para você? Faz o seguinte, pega esse vídeo e envia para outra pessoa que você sabe que quer emigrar para Portugal, tem interesse em sair do Brasil e se mudar para Portugal, tá bom? Meu nome é Bruno Werneck, estou aqui para te servir, um grande abraço e até o próximo vídeo.